Portanto, eu agora vou um bocadinho falar porque é que dar preferência aos óleos de CBD da empresa da HB Naturals. Nós temos no mercado, inclusive em lojas e mesmo na farmácia, óleos de CBD que têm dado muito que falar. E, portanto, é preciso muita cautela na escolha do óleo. Uma das coisas mais importantes que é necessário perceber é se o óleo que nós compramos vem acompanhado de testes laboratoriais e que esses testes sejam testes ditos de terceiros, portanto, feitos por um laboratório independente da empresa, ou seja, que não tenha nada a ganhar em deturpar resultados. Portanto, esse é o caso da HB Naturals, e se nós formos ao site HB Naturals, site HBN Help, podemos efetivamente encontrar lá os vários testes laboratoriais, perceber os resultados a níveis de metais pesados, de contaminantes microbianos, como bolores e bactérias, ok? Não haver o problema como houve aqui há dias com um produto no qual supostamente se encontrou a Helicobacter pylori. Portanto, todos os nossos produtos estão lá, os nossos óleos trazem o chamado código QR, que é este códigozinho ali, que permite que a alfândega ou todos os organismos que regulam, né, como é a Anvisa no Brasil, como é o IFAMED aqui e por outros países, possam verificar todos estas análises laboratoriais que foram feitas àquele determinado produto. Depois é importante verificar a certificação deles e principalmente a certificação da Organização Internacional de Padronização, né, que é chamada ISO 9001. Isso significa que o laboratório atende aos padrões e opera nas diretrizes requeridas, né, nas Good Manufacturing Production, ou seja, boas condutas de preparação de produtos. Portanto, se não tiverem bactérias e bolores, no exame vai aparecer na coluna status a palavra passe e podemos verificar também nestes estudos de rótulo que a quantidade que surge no rótulo é exatamente a mesma que dizem que tem dentro do produto. O produto deve conter menos de 0,2% de THC. Em Portugal ele é aceite até 0,3%, mas a lei geral é 0,2%. Bem, nós temos aqui o mil que tem 0,108. Entretanto, saiu, depois já eu preparar estes PowerPoints, saiu 2.400 e o 2.400 tem 0,179%, portanto, ainda longe dos 0,2%. É importante também sabermos quais são os ingredientes usados no produto. Tem-se verificado que muitos óleos de CBD que estão no mercado são óleos dos quais se foi extrair a molécula de CBD e se lançam isso num óleo de coco, num óleo de azeite, o que torna o produto pronto também, até com alguns resultados, porque tem um bocadinho de CBD e tem sobretudo os terpenos de um óleo de azeite, e até os benefícios de um óleo de coco, mas não está longe de ser os benefícios de um verdadeiro óleo de CBD, que deve ser um CBD obtido da planta inteira, portanto chamado
de espectro total ou em americano de full spectrum. Esse óleo não deve ter sido refinado, deve ter sido prensado e deve ser feito a partir de planta orgânica. Portanto, é importante também saber, e vai ser um ponto mais à frente, onde é que ele é produzido, se ele é produzido a partir de uma planta orgânica. Isso, vamos lá. Portanto, é isto que eu te dizia. Aqui todos os óleos da HB Natural são óleos full spectrum, são óleos produzidos com o cuidado de não aumentar demasiado a temperatura no momento da extração, para realmente manter a planta o mais, digamos, podemos talvez usar a palavra pura, não sei bem qual seria a palavra a usar aqui, mas de forma a trazermos na extração todos os ingredientes importantes, que são os flavonoides e os terpenos que também estão. E a HB Naturals tem uma coisa muito incrível em comparação a outras empresas, é que ela tem uma visão holística, e nesta visão holística a HB Naturals quis manter também algo que eu acho fabuloso, que é a clorofila da planta. Então, junto com o óleo também vem a clorofila da planta. Porquê? Porque a HB Natural se considera, e quanto a mim com muita razão, que devemos ficar o mais próximos possíveis de tudo o que oferece a natureza em si. Portanto, o nosso óleo de cânhamo é cultivado em terrenos de Kentucky, que são terrenos que são aprovados pela FDA, que certificam que o terreno não tem contaminantes, não se usam fertilizantes nem pesticidas para produzir o cânhamo. Portanto, depois é preciso também perceber que tipo de CBD é que está dentro do frasco, e aí nós vemos a diferença de preços. Se vocês forem à Amazon, por exemplo, amazon.com, é assustador o número de frasquinhos de CBD a um preço irrisório, tipo 20 euros, um frasco de 100 mililitros. E as pessoas dizem, mas eu consigo encontrar por 20 euros 100 mililitros. Mas o que é que eles têm? Eles têm um CBD chamado isolado, o CBD puro, mas é preciso terem atenção, porque este CBD puro não é porque ele é puro na sua pureza, é porque ele é isolado, e em português traduziram por puro. Isolado e depois colocado num veículo condutor, como o CBD é lipossolúvel, então o que é usado é um óleo, o coco, o azeite e por aí fora. Depois vocês têm aquilo que nós usamos na HB Naturals, que é um CBD de espectro completo, né, em que é retirado o CBD junto com todas as outras, os outros endocannabinoides e todos os outros compostos da planta, sendo usado, portanto, o cânhamo, e como nós vimos há pouco, uma percentagem inferior a 0,3%. E depois temos o que é chamado de Broad Spectrum CBD. O Broad Spectrum CBD é uma mistura de um pouco de espectro completo com um pouco de CBD isolado. Portanto, o espectro completo é o CBD mais caro que há no mercado. O Broad Spectrum é um CBD já mais médiozinho, ele tem uma mistura. E o CBD isolado é um CBD que é vendido a preço muito, muito acessível, mas que depois os seus efeitos, obviamente, não são muitas vezes os requeridos, e isto complica-nos um bocadinho, porque as pessoas às vezes tomam e dizem que não lhes fez o efeito,
porque efetivamente não estão a tomar o CBD com a qualidade. Ok, portanto, aqui para vos mostrar um pouquinho. Nos países em que o CBD e o THC são proibidos, que ainda há bastantes, nós temos o entourage. Eu vou já falar também do entourage. Depois, também é importante perceber como é que foi extraído o CBD. Existem imensos processos de extração do CBD, a maioria deles processos de extração químicos, e a HB Naturals usa o de extração de CO2, portanto, preserva a substância final, mantendo toda a qualidade que o produto tem de base. Portanto, a quantidade de CBD em cada dosagem, que é algo também extremamente importante para ajudarmos as pessoas a compreenderem a posologia, quanto é que devem tomar. E eu fiz-vos aqui este quadrozinho, vou parar um pouquinho para explicar, porque isto é importante para nós entendermos qual é que é o produto que devemos sugerir. Há pouco eu vos falava do Everyday como um produto mais para crianças e para adolescentes, para prevenção. Não é? A partir dos 30 anos, como eu vos falava, os problemas a nível da homeostase começam a ser grandes e mesmo para prevenção eu já sugiro o 500. Como é que nós vamos fazer aqui os cálculos? Eu vou pegar, por exemplo, no 500, vou pegar numa pessoa com 43 a 75 quilos, que está numa condição grave. Portanto, nós vimos aqui uma situação, por exemplo, de um câncer, de uma senhora ou de um senhor que pesem entre 43 e 75 quilos, a necessidade deles é de 18 miligramas. Estão a perceber aqui? Aqui no quadro, 18 miligramas para uma condição grave, quando o peso é de 43 a 75. Bem, se nós formos ver, o CBD 500 tem 0,6 miligramas de CBD por gota. Então, se nós precisamos de 18 miligramas, esta pessoa terá de tomar, ora bem, 0,6 vezes 3 dá 18. Portanto, ela terá de tomar 30 gotas diárias de um CBD 500. Compreenderam? Já se for um CBD 1000, como o CBD 1000 tem 1,267, isto vai dizer que 10 gramas tem 12, 15 gotas terá 18. Portanto, se ela comprar um CBD 500, ela vai precisar de tomar 30 gotas. Se ela comprar um CBD 1000, ela vai precisar de tomar só 15 gotas. Então, às vezes, é preciso fazer a proporção da diferença de valor entre o 500 e o 1000 e ver qual deles compensa mais. Uma pessoa, por exemplo, com essa mesma condição, se for comprar um CBD, um Everyday, ela vai precisar de 60 gotas diárias, o que faz que rapidamente ela vai gastar um frasco e não lhe vai compensar absolutamente nada, entende? Então é assim que a gente faz as contas, vai vendo quantos miligramas precisa consoante o peso e a condição, se estiver numa situação leve, numa situação média, numa situação grave, e aqui lá está. Nós, se temos entre 43 e 75 quilos, numa condição leve, que é o que nós todos temos inflamação no nosso corpo, todos nós deveríamos estar com pelo menos estes 12 miligramas, que são umas 20 gotas de CBD 500 diário,
que é para prevenção, entende? Então é assim que funciona esta tabela. E depois, como eu vos falava, o Entourage é um produto exclusivo da HB Naturals. Ele contém uma mistura de Black Seed, semente negra, ou Nigella sativa. Nós iremos ver mais tarde, para quem ainda não conheceu, também a panaceia de estudos feitos sobre o poder desta planta. Tem semente de cânhamo, tem copaíba que tem esse beta-cariofileno, do qual se fala muito também, um endocannabinoide secundário, com benefícios muito bons a nível cardiovascular e imunológico, também digestivo. Depois temos o lúpulo e a Helichrysum, não sei bem dizer o nome deste, também contém alguns dibenzilos pré-alquilados, né, que são semelhantes aos canabinoides. Portanto, daí que todo este conjunto vai criar um sinergismo para funcionar a nível do sistema endocannabinoide. E eu, pessoalmente, e de tudo o que eu tenho vindo a perceber, da atenção que tenho dado aos testemunhos da empresa, eu considero muito importante nós sugerirmos o Entourage em questões de doenças, de dores crónicas, na queda do cabelo e também para potenciar um óleo de CBD. Às vezes, há pouco eu vos falava, às vezes pode ser mais interessante tomar um CBD 1000 do que um 500, mas às vezes é mais importante tomar um 500 junto com um Everyday. E isso não há nada que nos explique, com um Everyday não, desculpem, com um Entourage. Mas isso não há nada que nos explique, é uma coisa que tem de ser da nossa intuição, do nosso estudo, de vermos os testemunhos, de vermos como é que as pessoas reagem. Mas normalmente, e por exemplo, quando foi aquela senhora na França com cancro da mama e metástases ósseos, eu sugeri que ela fizesse os dois, o CBD 500 e o Entourage, e tem dado resultados extraordinários. Portanto, é um pouquinho também da gente ir vendo, mas aquilo que eu percebi é que o Entourage potencia os óleos de CBD, tanto o 250 quanto o 500, quanto o 1000, quanto o 2400. O Entourage e o 2400 nem quero saber o que é que dá, porque são mesmo em casos muito graves que acredito que não cheguem até nós, mas se chegarem estamos cá para tentar ajudar, não é? Portanto, em casos como é que se diz, de terminais, não é? Em casos terminais, a gente poderia dar um 2400 e o Entourage, mas sem mesmo em casos terminais, senão não se justifica. O 2400 é um produto para pessoas, por exemplo, que tenham dores crónicas já há imensos anos e que nada está a resultar, então vamos aumentando. Agora, a toma do CBD e do Entourage, o CBD nós seguimos esta regra aqui, ok? Mas, e o Entourage é esta que está cá, né? Mas, tanto para o CBD quanto para o Entourage, é importante começar sempre com umas 3 gotas durante uns 3 a 5 dias. Durante 3 a 5 dias, vocês dão uma dose mínima, vocês sugerem uma dose mínima de 3 a 5 gotas, que é para percebermos como é que a pessoa reage ao produto. E o ideal é sempre começar 2 dias com o CBD e 2 dias depois começar o Entourage, que assim a gente já sabe qual foi a reação dela ao CBD e se o Entourage vai mudar ou não essa primeira reação. Se nós separarmos por 2 dias a toma, nós conseguimos saber qual é, se houver alguma reação que acontece naturalmente em todos os processos de
cura natural que pode acontecer, a chamada crise curativa, e se nós dermos separados 2 dias, já dá para a gente perceber qual é que está a causar essa crise. Enquanto que o entourage nós vamos dar-lhe nestas dosagens, ou seja, os CBDs nós usamos aquele quadro que eu vos mostrei em relação ao entourage. O que diferencia é a idade, portanto, a partir dos 6 anos nós podemos dar entourage, enquanto que o CBD pode-se logo dar de tenra idade. Vocês sabem que nós recebemos os primeiros endocannabinoides nos 6 primeiros dias de amamentação. Portanto, o entourage, o CBD, o everyday, pode ser dado logo nos primeiros tempos. Enquanto que o entourage não, só a partir dos 6 anos. E é aquela coisa, é 2 gotinhas uma vez por dia durante 2 a 7 dias, depois 1 a 3 gotas, depois vai aumentando, não é? Na criança, a partir dos 12 anos já se aumenta e no adulto também. Mas sempre fazer, aqui desde 5 a 10, eu sugiro sempre fazer 3 gotas 2 vezes ao dia para, nos 2 primeiros dias, 3, 5, para ir afinando, digamos, esta dosagem. Depois, todas as plantas, não, a planta que é usada para extrairmos os fitocannabinoides e as suas primas são plantas ditas adaptogéneas. Ou seja, nós vamos aos pouquinhos, cada ser vai reagir completamente diferente. Então, apesar de haver uma tabela do número de gotas que se deve tomar, cada ser é diferente, então cada um vai procurar encontrar aquela quantidade que lhe corresponde, que faz com que a pessoa tome aquela quantidade que sente que aquela é a quantidade certa para ela. Porque, efetivamente, como o produto é um produto feito de plantas adaptogéneas, ela vai adaptando pessoa a pessoa. Bom, depois aqui a questão do preço já é outra questão, a questão da empresa ter uma boa reputação, a importância do produto, e nós conseguimos, digamos, apresentar a qualidade do nosso, convidando as pessoas a conhecer o nosso grupo da HB Naturals, HBN Family, no Facebook, e as pessoas podem perceber, não é, quantos são os comentários menos bons e quais são os melhores, e conhecer realmente a qualidade desta empresa. E depois, a HB Naturals tem uma vantagem em relação a todas as outras, mas isto aqui já é um bocadinho de marketing, que é o facto de que, caso haja alguma interdição, que não vai acontecer, a tendência é completamente o contrário, mas caso houvesse alguma interdição, como aconteceu, ainda, por exemplo, no Canadá, o Canadá legalizou até o CBD, a marijuana, portanto, para efeitos recreativos. No entanto, não deixa entrar nenhum produto de fora. Portanto, só é aceite o CBD dentro do produzido no Canadá, ou empresas que, por exemplo, estão em Portugal, mas que são canadenses. Portanto, não, a HB Naturals não consegue ainda, porque está agora a trabalhar isso, entrar com o seu CBD no Canadá. E a vantagem de nós trabalharmos para a HB Naturals é que nós não temos só estes, né? O CBD é super importante, mas temos logo uma gama imensa de produtos que nós iremos ver na continuação destas formações, e que o que é importante é a garantia que eles nos dão de serem orgânicos, feitos exclusivamente à base de plantas, sem glúten, sem organismos modificados, sem lacticínios e livres de crueldade humana. Em relação a questões de atenção, bom, é importante perceber que o CBD não deve ser usado em grávidas ou enquanto que elas amamentam, sobretudo o entourage, e sem qualquer prescrição médica. Portanto, se o médico prescrever
a uma gráfica superior, mas nós não vamos assumir isso. E que eles podem ter um efeito nas drogas anticoagulantes, o entourage sobretudo. Tirando isso, pronto, é aquela coisa que nós temos de falar, porque é um dever nosso dizer que não somos médicos e que devem de recorrer ao médico, embora, obviamente, quem procura produto natural pouco recorre ao seu médico, mas é assim que a empresa nos ensina, ter esses cuidados e pedir. E depois há algo importante que é preciso terem atenção também, é sempre sugerir à pessoa, se ela já está numa condição médica a tomar medicação química, de espaçar de 2 horas a toma dos nossos produtos, sejam eles quais forem. Seja eles os produtos de CBD, seja o entourage, seja a trilogia, seja o emagrecedor, o Slima, seja eles quais forem, para evitarmos de ter questões de interação com outros medicamentos, então separamos a toma de pelo menos 2 horas. Aqui um quadro de panóplia de doenças que os endocannabinoides ajudam, e com isto vou parar por hoje, já trabalhamos muito. Ainda falta o café. Mas o café, pronto, é simples. O café também é à base de CBD, é infundido numa técnica que permite que o CBD não se perca dentro das embalagens, ele fica mesmo impregnado dentro dos grãos. Todo o café da HD Naturals tem 25 miligramas de canabinoides, que são canabinoides que foram preparados para se tornarem solúveis. Mas quando vocês tomam café, a Marcela está aí como testemunha, vocês quando tomam café veem que saem uns grãozinhos e o café sai ligeiramente como se tivesse óleo, porque exatamente as nossas moléculas não são completamente solúveis. O CBD e os canabinoides, fitocannabinoides, são solúveis, são lipossolúveis, portanto dão aquele aspecto no café de um óleozinho, mas é agradável. Então nós vamos encontrar em 7 doses 175 miligramas de CBD, em 30 doses 750, e eu creio que eles tiraram do mercado as 60 doses, que eram 1500 miligramas de CBD. E vá lá, e agora não vos aconselho café, porque são horas de irmos descansar. Marco com vocês para o próximo domingo, se estiverem todas de acordo, para continuarmos a apresentação, uma vez que terminamos aqui toda a parte dos endocannabinoides, que já foi muita matéria. Ok? Obrigada pela vossa atenção e até domingo. Tchau, tchau.